Você irá ouvir agora a mensagem de um propagador. Seguramente uma das carreiras de crescimento meteórico que a gente encontra na Bíblia, uma rápida ascendência de uma situação caótica para uma situação de excelência, foi a vivida pelo aquele cego de nascença no 9º capítulo do Evangelho de João. Ele estava cego, ele estava sem possibilidades, e de cego ele passou para ser um trabalhador do reino de Deus. E em questão de horas, ele mesmo classificou-se como uma pessoa que experimentou as maravilhas, e o termo é dele, não é meu, que estou pregando. Ele classificou tudo que ele viveu como uma maravilha, e que quando os religiosos foram dizer a ele que ele não poderia ter sido curado, porque não é assim que Deus faz, tinha que ir lá primeiro falar com eles, e tinha que ser da forma tal, da forma A, da forma B. Ele não quero saber nada disso. O que eu sei é que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. Ele também falou para os religiosos: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ele pregou toda a essência da Bíblia já no seu novo status. Ele já não era mais um mendigo que estava assentado. Ele já não estava à margem da situação. Ele já não estava à margem de tudo que se passava no mundo, na vida, no seu entorno, das coisas. Ele, de um zero, vai a um tudo em rápidas horas, porque ele passa a ser um protagonista da ação de Deus na terra, naquele momento, naquele local. Ele passa a ser um protagonista, ele passa a ser um porta-voz de Deus, ele passa a ser um propagador, igualzinho a este que vos fala neste microfone, igualzinho, talvez melhor, dada a espetacular aventura que ele passou a vida toda cego, era mendigo. Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Curu, e ao invés dele sair celebrando em festas e sair para beber e sair para comemorar, ao invés dele tomar essa direção, ele toma outro caminho. Ele insere-se com uma nova história, com o pregador daquele que venceu todas as coisas e abriu-lhe os olhos. Ele pregou sua mensagem aos religiosos. Ele foi de uma pessoa que estava parada a uma pessoa que começou a se movimentar no maior movimento que um homem pode experimentar, que é ele movimentar-se com o Senhor Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Criador de todas as coisas e o solucionador da sua vida. Eles passaram a se movimentarem juntos, unidos. Ele passa a ser um pregador. E lá em João, capítulo 9, versículo 35, Jesus ouviu tudo o que tinha acontecido e fez ele a pergunta: você crê no Filho de Deus? E ele, ato contínuo, já com o pregador, respondeu: Senhor, quem é esse homem para que eu o adore? E Jesus dá grande resposta para ele: todos já tenham visto, é aquele que fala contigo. Ele falou: eu creio, Jesus, eu creio que é o Senhor. E o adorou. Que trajetória espetacular, que história, que momento, que vida. Louvado seja o nome do Senhor por Deus ser o que Ele é, o revelador, o que nos faz enxergar, o que coloca este pecador aqui que vos fala como um pregoeiro da sua palavra. Jesus Cristo veio para isso. Ele veio para que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Ele inverte a ordem natural das coisas, porque Ele é o Criador da natureza. Ele é sobre todas as coisas, e Ele faz de um mendigo, de um cego, de uma pessoa que estava à margem, Ele faz com que este personagem rapidamente transforme-se em um protagonista do mundo. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima transmissão, sempre propagando as verdades do Senhor Deus. Até lá! Envie seu e-mail, torne-se também um propagador. Propagador@gmail.com